Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o gole da vontade divina à minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Sejam todos bem-vindos, né? Vamos dar continuidade às nossas meditações na Divina Vontade, né? E continuando a sequência, nós vamos meditar o Livro do Céu, volume 22, o trecho 4, do dia 17 de junho de 1927. Então vamos lá, né? Com fé e coragem, continuar nossas meditações e aprender cada vez mais com Jesus, né? Porque é Ele próprio que está nesses escritos, é a palavra dele, é Ele próprio também que usa a nossa inteligência para meditar, para compreender, a nossa memória para guardar, né? Move a nossa vontade, é tudo a vontade de Deus aqui, né? E Ele também que nos dá as palavras e fala através de nós. Sem a vontade de Deus, sem Deus, a gente nem abre a boca, a gente nem consegue se mover. É Ele que move tudo, é Ele que move os nossos sentidos, é Ele que dá sentido a tudo que nós estamos fazendo. Então, vamos meditar com muito carinho, né? Muita gratidão a Deus. Mais um trecho. O tema desse trecho é como a vontade de Deus é tudo. Como ver novamente o padre de França e ele lhe diz suas surpresas. Sinto minha pobre mente como fixa no centro do Fiat Supremo e, movendo-me em torno deste centro, difundia-me em todos seus atos, abraçando na interminabilidade de sua luz a todos e a tudo. Mas enquanto isso fazia, pensava para mim: por que devo abraçar a todos e a tudo estando no querer divino? E o meu doce Jesus, a mover-se dentro de mim, disse-me: minha filha, é tudo, não uma coisa que dela não recebe a vida, não há lugar onde não se encontre, não há efeito bom que dela não surja, tudo é seu, dela tudo depende. Por isso, na alma onde ela reina, quer encontrar a todos e tudo o que é seu. E se não encontrasse a todos e a tudo, se sentiria dividida em seu império, separada de seus atos, o que não pode ser. Eis porque senti em ti a vida do Fiat divino. Junto com ela tu sentes a todos e a tudo. Sentes a vida do sol que dá luz, aquece e fecunda, a terra que, respirando esta luz, se torna fecunda, veste-se de plantas e flores, e dando-se a mão, terra e sol, sustentam e alegram todas as gerações. É a minha vontade que dá vida ao sol, que faz respirar a terra para alegrar toda a criação, fazendo cantar os pássaros, saltar e balir os cordeiros e tudo o que acontece no universo. Não queres tu, acaso, sentir tudo o que faz a minha vontade? Que fechando em ti como num só centro tudo, faça-te sentir coração humano que palpita, a mente que pensa, as mãos que agem e que, enquanto dá vida a tudo isto, não sente todos para ela,
não encontra a correspondência de seus atos divinos nos atos da criatura, e quer de ti o que eles não fazem? Quer que todos os seus atos sejam preenchidos por você com os atos de sua mesma vontade divina. Por isso sua tarefa é grande e requer suma atenção. Depois disto, encontrei-me fora de mim mesma, e enquanto eu procurava meu doce Jesus, encontrei-me com o padre de França. Estava toda alegre e disse-me: sabe quantas belas surpresas encontrei? Eu não acreditava nela quando estava na terra, embora pensasse que tinha feito algum bem ao publicar o relógio da paixão. Mas as surpresas que encontrei são maravilhosas. Eu não acreditava. Sabe quantas belas surpresas encontrei? Eu não acreditava nela quando estava na terra, embora pensasse que tinha feito algum bem ao publicar o relógio da paixão. Mas as surpresas que encontrei são maravilhosas, encantadoras, de uma raridade jamais vista. Todas as palavras concernentes à paixão de Nosso Senhor, mudadas em luz, uma mais bela que a outra, todas entrelaçadas entre elas, e estas luzes crescem sempre à medida que as criaturas fazem as horas da paixão. Assim outras luzes se agregam às primeiras. Mas o que mais me surpreendeu foram as poucas palavras publicadas por mim sobre a divina vontade. Cada palavra mudada em sol, que investindo com seus raios todas as luzes, forma tal surpresa de beleza que se permanece arrebatado, encantado. Você não pode imaginar como fiquei surpreso ao me ver no meio destas luzes, e depois sóis, como fiquei contente, agradecer ao nosso sumo bem Jesus, que me deu a ocasião e a graça de fazê-lo. Também você agradece-lhe da minha parte. Eu fiquei maravilhada ao ouvir isso e estava fazendo minhas orações no Fiat Divino, querendo que tomassem parte também os mesmos bem-aventurados. E meu amável Jesus me disse: minha filha, em tudo que se faz em minha vontade divina, ainda que a alma não ponha intenção, todos tomam parte. Muito mais os bem-aventurados que vivem na unidade dela. Minha vontade se encontra por toda parte, e com sua força unificadora leva a todos, como ato seu, o que faz a criatura nela. Só há esta diferença, que se a alma que opera em minha vontade na terra põe a intenção de dar glória especial a quem vive na pátria celestial, os bem-aventurados do céu se sentem na unidade do meu querer, chamar por aquela que quer parabenizá-lo e glorificá-los demais. Eles a olham com tanto amor e complacência que estendem sua proteção toda especial sobre ela. Quem não trabalha na unidade do meu Fiat fica no baixo, porque lhe falta força para subir ao alto. Suas obras não possuem nem a força comunicativa, nem a de elevar-se às correntes de comunicação. Estão fechadas, estão vazias de luz. Se tu soubesses que diferença há entre quem age, inclusive o bem, na unidade do meu querer, e quem age fora dele, inclusive o bem, mesmo à custa de tua vida, não farias nada, por mínimo que seja, fora de minha vontade. E depois, vendo-me com amor, no mais íntimo de meu interior, continuou: minha filha, vim para ver e visitar as propriedades do meu amor que depositei em tua alma. E se tudo está em ordem e íntegro, como foi posto por mim, e depois de ter observado tudo, desapareceu. Perdoa qualquer coisa se o som não estiver bom. Eu tive um problema no meu microfone e custou ficar assim, tá? Foi o melhor que foi possível. Eu não sei qual que é o problema, o microfone estava dando tipo um eco. E eu não sei resolver, né? Mas o microfone também já tá bem velho, a coisa que vai ter que trocar, né? Mas tudo para a glória de Deus, né? E vamos pegar do início, né? Tava vindo muitas coisas na minha mente enquanto eu tava lendo, né? Mas para compreender, vou pegar aqui do início, né? E vendo que Jesus vai nos mostrando e nos ajudando aquilo que ele quer que a gente extraia desse trecho, né? Então, ela fala, né, que estou com a minha mente
fixa no centro do Fiat Supremo. Então, ela, movendo em torno desse centro, difundia-me em todos os seus atos, em tudo que, nas obras de Deus, tudo que vem na mente dela, tá? Abraçando na interminabilidade de sua luz a todos e a tudo, pessoas, criaturas, né? Tudo. Mas enquanto eu fazia isso, pensava em mim. Aí ela teve esse pensamento: mas por que eu estou fazendo isso, né? Por que eu tenho que abraçar todos e a tudo, estando no querer divino? Ou seja, qual que é o propósito disso? Uma pergunta excelente, né? Qual que é o propósito disso? Por que quem vive na divina vontade abraça todos e a tudo, né? E no caso dela, que te fazia os giros da alma e passeava em cada ato de Deus, né? Em tudo que Deus estava fazendo. Então, qual que é a finalidade de eu ter que fazer isso em nome de todos, né? Em cada coisa que Deus me leva a ver, a contemplar, a pensar, eu tenho que pensar lá no canto do passarinho e agradecer a Deus. Lá no mar, agradecer a Deus. Por quem está trabalhando nisso, agradecer a Deus, né? Cada giro que ela fazia, né? Colocando eu te amo em todas as coisas, né? Na criação, na redenção, na santificação. Qual é a finalidade de fazer isso no querer divino? Então, pergunta maravilhosa para a gente compreender o que são os atos universais, o sentido da divina vontade, o que é agir no divino querer, né? Então, aí Jesus vai falar: minha filha, a minha vontade é tudo. Então, tudo que você vê e contemplar, todo bem que você contemplar, tudo que existe, é a minha vontade. Então, se você ouvir o canto do passarinho e agradecer pelo canto do passarinho, é a minha vontade. No sol, nas estrelas, no mar, né, na terra, na comida, a comida que você come, cada coisinha que brota da terra, tudo, e em todo lugar que você possa imaginar do planeta Terra, tudo, e não só na terra, tudo que contempla o purgatório, que contempla o céu e até o inferno. Até no inferno lá sim tem também a vontade de Deus. Não que eles queiram ela, mas ninguém pode escapar, porque é a própria vontade de Deus que não destrói o homem e que permite: você quer essa realidade aí? Então sofra as consequências das suas escolhas. E a justiça de Deus que rege lá também, até o inferno. Nós podemos falar Ruth, até lá podemos agradecer e contemplar a Deus? Sim, em nome deles que não querem, estão odiando, porque eles escolheram um estado sem Deus, mas não podem escapar de Deus, ninguém pode escapar de Deus, Deus não destrói ninguém, Deus não vai fazer eles evaporar como a fumaça, e lá está os atributos de Deus, está a justiça de Deus, que rege. Eles que queriam uma realidade uma realidade sem Deus, quiseram uma independência, quiseram uma realidade eterna sem Deus. E onde está Deus? Deus deu a permissão. Deus respeita o livre-arbítrio. Então, está, sim, o regime de Deus, que até as penas lá é de acordo com o grau de pecado de cada um. Então, tem uma justiça que regula até as próprias penas dos condenados. Então, assim, em todo lugar que você possa imaginar, não se escapa de Deus, entendeu? Não se escapa de Deus, assim, não tem um lugar que você não possa vê-lo. Então, tudo é a vontade de Deus que permitiu esse estado, esse lugar, né? Também, tá? E que permite, que tem o céu e o purgatório, que não é exatamente um lugar, é só uma passagem, não é um lugar fixo, né? Que define a sua vida eterna, né? Não, é um momento que você para você ser purificado naquilo que preencher os vazios que há da falta de amor por Deus, de reconhecimento por Deus. É um lugar de paga, né? Um lugar de purificação, de reconhecimento. Mas lá está Deus que tem um amor infinito por ter feito o purgatório, para que as pessoas possam ficar totalmente purificadas, sem nenhuma mancha, para poder se apresentar diante de Deus, né? Então,
Tudo é regido por essa vontade divina. Tudo que nos acontece, tudo que está ao nosso redor, tudo. Então ele fala: minha filha, minha vontade é tudo, não uma coisa que dela não receba vida, não uma coisa que dela não receba vida. Entende isso? Tudo é ela, que se existe, mas Ruth, tem coisas que não tem vida. Tem um celular na minha mão, o que isso tem a ver com a divina vontade? Tudo a ver, só existe porque a vontade de Deus assim permitiu existir. Nada mas foi o homem, não, mas o homem criou por inspiração. Quem deu inteligência para o homem? Quem deu a capacidade para o homem? Quem deixou me fazer? Quem deixou me se mover e fazer isso? Quem moveu o pensamento do homem? Quem deu essa liberdade para o homem, né? De onde que o homem tira essa tecnologia toda? De onde que ele tira? Entendeu? Então, tudo vem dele. Tudo é ele que está te possibilitando te ter, tá? Não tem nada que dela não receba vida. Não há lugar onde não se encontre. Não há efeito bom que dela não surja. Então, todo bem é a divina vontade, né? Todo o bem é a vontade divina, não é? Então, aqui, ó, não há efeito bom que dela não surja. Então, se uma pessoa tem uma ideia, uma criatividade, se a pessoa pensa, se a pessoa fala, se a pessoa anda, se a pessoa respira, se a pessoa faz o bem para alguém, não é ela, é a vontade de Deus, é a graça de Deus, é o próprio Deus. Todo bem vem de Deus. Então, quem existe Deus é Deus. E é Deus que nos deu a existência, e é por Ele que nós existimos. Então, se a prova de que tudo ao seu redor se abre os olhos e pode contemplar, é a prova de que Deus existe. Senão você não contemplaria nada, você não existiria. Seria o que? Um escuro? Não sei. Não existiria nada. Tudo que existe ao seu redor só prova a existência de Deus. Entendeu? Não há um efeito bom que dela não surja. Tudo é seu. Dela tudo depende. Então, para a gente levantar, para a gente acordar, tudo depende da vontade de Deus. É a vontade divina que te acorda, é a vontade divina que te dá o descanso, é a vontade divina que te dá o alimento, é a vontade divina que te mantém constantemente, que mantém cada batida do seu coração, que mantém a sua respiração e mantém isso na vida de todas as pessoas. Então, todo esse movimento, toda essa vida, todo esse ar que respiramos, tudo ao nosso redor, é a vontade divina que mantém tudo, tá? Por isso não há alma onde ela reina. Por isso na alma onde ela reina, quer encontrar a todos e a tudo o que é seu. Por isso na alma onde ela reina, quer encontrar a todos e tudo o que é seu. Então, se a vontade divina, ela abraça tudo, né? Ela é esse plano de Deus que rege todas as coisas que existem, passado, presente e futuro, né? Tudo, todo ato de Deus, né? Tudo é um plano de Deus, né? Então, a vontade divina, se ela reina numa criatura, é justo que ela encontra nela tudo isso. Não seria como, não se pode abraçar metade disso, né? Porque a criatura, ela precisa tomar consciência disso, que tudo que rege, não só em volta o que envolve ela, mas o que envolve a vida de todas as pessoas, né? O que envolve tudo é Deus, é a vontade de Deus. Precisa tomar consciência disso tudo e amar toda a vontade divina, amar tudo que vem dela, amar todas as coisas, amar a divina vontade. Não se ama se não se conhecer essa extensão dela, o que ela abraça, o que ela alcança. Saber que todos esses acontecimentos é regido por ela. Até nas coisas ruins, sim, nada escapa da vontade de Deus. Nenhuma folha cai da árvore se não for a vontade de Deus.
Então, até nas coisas ruins que acontecem, tem a permissão da vontade de Deus, e a criatura precisa abraçar tudo isso. Ela não pode gostar de uma coisa e não gostar da outra, concordar com uma coisa e discordar da outra, né? Então ela tem que vestir a camisa, ela tem que vestir toda a vontade divina, entendeu? Não só uma parte, não só a parte que lhe cabe, não só a parte que a vista dele é bonita, é mais tolerável, e uma outra não. Não, a criatura precisa amar completamente a vontade de Deus e não vê defeito na vontade de Deus. Não tem defeito na vontade de Deus. Tem, e os acontecimentos ruins que acontecem? Não, os acontecimentos que acontecem é consequência da própria escolha do homem. E a misericórdia muito grande de Deus permitir que ele sofra as consequências das suas próprias ações. E dentro disso, a vontade divina tem todo um plano de Deus. Ele tira um bem de tudo o que acontece. Então, das coisas ruins que acontecem, Deus tira um bem. Assim são as realidades que a gente vê de flagelo, de guerra, de doença. Por mais difíceis que sejam, o homem precisa assumir, porque ele quis uma realidade sem Deus. Então ele ficou doente e ele atraiu para si essa realidade. Mas Deus, na sua bondade, usa disso para purificar, para curar, para salvar. Então a gente tem que amar também a justiça de Deus, amar a divina vontade em tudo o que ela é, todos os atributos de Deus. Amar a justiça de Deus, que através das cruzes, dos castigos, permite ao homem reparar, permite ao homem se emendar, dá para o homem oportunidades para sair daquele buraco que ele mesmo se colocou. Então, em tudo que a vontade divina permite, sempre tem um bem, sempre tem um propósito de amor muito grande. Nada é por acaso, né? Deus não dá um ponto sem nó, eu acho que é assim que fala, né? Tudo que ele faz tem um propósito, tem um para quê, e nós não podemos pôr defeito nessa ação de Deus, nunca. Então a criatura que vai ter o reino da divina vontade, como que ela vai amar, como que ela vai suspirar e desejar o reino da divina vontade sem compreender até onde ele vai, né? O que ele significa? Mas como assim ele abraça tudo e abraça todos? Tomar consciência disso, né? Da extensão que isso tem, que isso significa, né? Então, não tem como virar, é como se você pensa assim, na divina vontade assim, como se fosse você fosse trabalhar no plano da empresa, você fosse trabalhar numa empresa e você fosse trabalhar diretamente na gestão dela, na parte onde está o plano da empresa, né? Onde tudo passa lá, tudo sai de lá, tudo, não tem nada que aconteça nessa empresa que esse setor não saiba, que não passe por esse setor, só passa. Tudo que acontece na empresa só acontece porque existe uma aprovação que foi feita nesse setor, que esse setor permitiu. Então, assim, nada escapa da chefia, da coordenação, da gestão dessa empresa, nada escapa, tá tudo no plano, até assim, umas coisas acontecem, as contrariedades, aí um funcionário erra, recebe advertência, ou seja, recebe um castigo. Como castigar esse funcionário, qual que é a melhor forma de corrigir esse funcionário. Então, tudo passa nessa sala, tá? Uma reunião, e você é convidado a fazer parte dessa reunião junto com a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, a participar dos atos de Deus, né? E você está recebendo toda essa comunicação, né? Todo esse conhecimento desse plano divino, e aí você vai entender o sentido de todo o trabalho que é feito na empresa, passa por esse lugar e sai de lá. A lei, o serviço, como vai ser feito, as regras, tudo sai de lá, tá? E ali carrega a vida de todos os funcionários, desde a pessoa que limpa, a pessoa que ainda está na recepção, que está no escritório, tudo está tudo registrado lá. E você se torna depositário de todas essas informações, alguém de confiança que foi chamado para abraçar também esse plano da empresa, né? Então, você precisa conhecer esse plano, né? Precisa
conhecer como o trabalho dessa empresa, o que ela faz, qual bem que ela faz, qual bem que ela gera, para que ela faz tal coisa, para que ela faz esse empreendimento, para que ele faz. Então, se você conhecer todos os setores, como que trabalha, né? Aí você tem ali o chefe, né? Você tem a autoridade, qual que é o desejo dele, o que agrada a ele, o que não agrada a ele, como ele pensou cada funcionário ali, o que deseja que cada um faça no seu setor, o que ele espera de cada pessoa que trabalha ali com ele, né? Então, assim, você vai vendo o plano e vai vendo o sentido de tudo. Poxa, nossa, que bacana, parece que quando você está fora, você só vê um ponto. Quando você está fora dessa sala, você se concentra só no que você está fazendo na sua mesa, no seu lugarzinho, né? Às vezes a gente só fica na nossa bolha. O que importa é eu entregar a minha parte. Por que é importante? O que isso vai gerar depois? Para onde que vai isso? Tá? O seu movimento, algum tipo de recurso, para que serve? Para onde que vai? Às vezes você só consegue enxergar de uma forma só em direção ali a você mesmo, o que você tem que entregar. Você só trabalha para cumprir seu horário e bater cartão. Entendeu? E é o servo. Você trabalha ali só para cumprir o seu horário. E você pode até ver uma extensão do seu trabalho, a importância do seu trabalho, mas às vezes fica só no seu setor, fica só no que você faz, mas você não sabe nada do financeiro. Nem vê a ligação do financeiro com você, nem vê como é importante você compreender e tomar consciência da importância do trabalho financeiro. Às vezes você mal conhece os funcionários, assim as outras coisas, os outros setores. Então você tem um alcance, um limite. Mas quem vive na divina vontade não é chamado a ficar nesse plano pequeno, em que você só visa o que você faz, em que você só visa o que você está vivendo, né? E em direção a você, aí vamos pensar na nossa vida. Só importa, assim, o que eu vivo na minha paróquia, em direção às pessoas que eu tenho que dar uma resposta, corresponder, em direção ao meu pároco, em direção ao meu trabalho ali, só importa isso. Só importa que eu, na minha família, estou fazendo um ato de amor para o meu esposo, para os meus filhos, estou cuidando dos meus filhos, estou no meu trabalho, trabalhando nessa empresa e fazendo isso. Então a pessoa só vê o bem que ela faz em direção a poucos. É um trabalho que ela faz, mas em direção a poucos. Se ela tem um trabalho na igreja, estou servindo a Deus, mas ela não vê isso com o sentido universal. Tudo depende disso, não. A sorte de todos depende do que eu estou fazendo, vamos dizer assim. Ela não vê o trabalho dela como algo que possa fazer um bem tão infinito. Ela às vezes até inveja certas pessoas, né, que admira na internet, olha aquilo ali, olha esse pregador que vai longe, que fala com não sei quantos mil. Coitada de mim, a única coisa que eu posso fazer é ser ministra da Eucaristia aqui na minha paróquia e ajudar em casa. É o meu mundo. Então a pessoa só vê a função dela fechada. Ela não vê extenso. E muitas coisas ela nem acha que é a vontade de Deus. Ela vê as coisas acontecendo, é o demônio que está agindo, é o demônio que tem poder. As coisas acontecem e ela nunca tem coragem de falar que é Deus que está mandando aquele castigo. Ela não consegue compreender que Deus está em tudo desse jeito. Muitas realidades ela fica, cadê Deus? Onde está Deus aqui? Não consegue dimensionar que tudo é Deus. Às vezes acontece a contrariedade com ela e ela já vê isso como algo inimigo, como a inveja de alguém. Ela atribui às pessoas, ela atribui às criaturas, mas ela não vê que tem uma mensagem de Deus ali, que tem Deus coordenando tudo, que Deus está permitindo. Ela nem vê ele tão próximo de tudo que ela faz, assim, nas coisas. Talvez ela vê que tem Deus intervindo nos momentos espirituais, no momento que ela recebe uma graça sensível, mas na vida natural dela, às vezes ela não vê sentido nenhum. Por que eu estou lavando essa vasilha? Ela não vê que isso é Deus. Ela não vê isso como sendo Deus ali, lavando a vasilha. Ela não vê isso como talvez algo de Deus assim tanto. Ela vê algo como normal que ela está fazendo ali. Ela não vê um sentido tão grande que Deus está até na vasilha que ela está lavando, na água que está caindo da torneira. Ela não consegue ver assim, né?
dimensionar dessa forma. Então ela fica presa só num patamar. E a pessoa que é chamada a trabalhar nesse plano, né, a estar lá junto com as cabeças, né, vamos dizer assim, essa vê todo o geral. Ela é chamada a sair do mundinho dela, em que ela ficava só lá quietinha, preocupando com as coisinhas dela, né, preocupando com as mini ofertas dela, né, preocupando com ela investir nela mesma, na sua própria, trazendo agora para nós a nossa própria santidade, os méritos próprios, a busca de méritos próprios, né, disso, de indulgência, de devoção disso. Achar que a gente só vive para as pessoas mesmo, que a nossa vida é só corresponder às pessoas, corresponder ao marido, sendo boa esposa, corresponder aos filhos, corresponder às coisas da vida, corresponder buscando seus planos, seus projetos, seus sonhos. Você sai desse mundo em que você só vê o bem que você talvez fez para você trabalhar para o todo. E quem trabalha para o plano, trabalha para todo mundo. E às vezes essa pessoa que está lá mais ocupada lá dentro nem é vista pelos outros funcionários. Nem parece que faz muita coisa. Parece que os que estão lá tá ralando muito mais, está suando muito mais a camisa ali. Entendeu? A outra pessoa parece que fica mais escondida. Mas ela é responsável por garantir que todos continuem trabalhando, porque ela está olhando para o plano e está ajudando, colaborando para que esse plano continue, colaborando para que esse plano, né, siga, né? Ela é chamada a corresponder, a entender, a compreender. E ela, quanto mais compreende, mais ela ama, mais ela admira aquele trabalho. Então ela vê o quanto aquilo é importante, o quanto que cada um no seu lugar é importante, o que bem que está sendo gerado para cada pessoa que está ali, e o bem que é o trabalho de cada um, que o trabalho dele está gerando nesse plano. O que o trabalho de cada um, o sacrifício de cada um está gerando. Então ela vê pela ótica de cima para baixo, vamos dizer assim, pela ótica divina, pela visão divina, todas as coisas. Então a pessoa que abraça tudo, ela é chamada a ver com a visão divina todas as coisas. E aí muda tudo, porque a Luísa não vai ver assim, o meu bem que eu faço é aceitar as dores de Jesus quando ele vem, e rezar por um, rezar por outro, consolar Jesus. Ela precisa compreender o que significa a vida dela. Não é uma vida comum. Ela não está sendo chamada a viver uma espiritualidade, uma devoção. Viver no querer divino não é uma devoção em que você abraça uma causa, simplesmente, e você faz orações, atos, né? Então, assim, essa pergunta é importante, muito importante, para tomar essa consciência. Não. Ao contrário, em você eu estou depositando tudo de mim, não vai haver segredos. A vida das criaturas, os atos que você fizer, não são atos que é em direção só a uma pessoa. Não existe mais você alcançando alguém, né? Mas são atos que envolvem toda a humanidade, como se eu colocasse o destino delas todas nas suas mãos, tipo assim. Como se eu depositasse em você toda a sorte das criaturas. É para trazer o reino da divina vontade. Para trazer o reino da divina vontade. Quanto mais você compreender o bem, que tudo é ela que mantém, que ela que dá vida a tudo, que tudo só vem por causa dela, então você vai entender, nossa, meu Deus, quem somos nós sem a divina vontade? Então você vai querer o melhor para os seres humanos. Então você vai amar muito mais as pessoas em Deus, querendo para elas o querer divino, querendo para elas o que é importante, compreendendo que tudo que elas fazem é só por causa do querer divino, entendeu? Então você não vai ver de uma forma particular, assim, cada pessoa, assim, você não vai ver assim, você vai ver que tudo que passa pela vida delas, tudo que elas fazem e precisa fazer, é para corresponder à vontade divina, que é a única coisa que realmente merece crédito. Então você vai ter uma visão que ninguém tem, vai ter uma visão fora, além do alcance. Você não vai ser mais uma pessoa normal. Você não vai ser mais uma pessoa normal. Porque você não vai mais atribuir o que você vive a você mesmo, tendo que corresponder a pessoas, né? Não, estou correspondendo à vontade divina. É Deus vivendo em mim, é Deus amando através de mim.
E amando através de mim não está só em mim, está amando a todos. Então você carrega todos com você. Você carrega toda a criação. Mas, Ruth, não daria muito trabalho você ter que se estender em tudo isso, mas não é um estender em que você tem que ficar o dia todo, ai meu Deus, eu tenho que citar o sol, eu tenho que citar as estrelas, eu tenho que ir lá e pôr meu eu te amo nisso, naquilo. A Luísa já fez as orações, os giros. O que ela fez em nome de todos nós. O sacrifício que ela fez de escrever e de trazer tudo isso à nossa consciência, ela fez isso em nome de todos nós. A nossa missão é ler esses escritos, absorver isso e compreender isso e colocar na nossa vida. É uma intenção que você tem de fazer tudo na vontade divina em nome de todos. É uma intenção que você vai tomando consciência de como que tem que ser a sua intenção. A sua intenção não pode ser em direção à sua vida humana, mas em direção à vontade de Deus, pela vontade de Deus. Então, se eu vou e falo algo com meu marido, entende? Eu não vejo a Ruth fazendo isso. A Ruth em direção ao marido dela fazendo um ato, seja um ato de correção, né? Chamar atenção por alguma coisa, seja um ato de obediência. Não é eu ao meu marido mais, entende? É Deus em mim vivendo, né? E sendo bem através de mim para o meu esposo. E esse ato é universal. Eu estou fazendo em nome de todas as criaturas, por todas as criaturas. Então e aí eu tenho uma consciência de quem sou eu na ordem, nesse plano. Eu tenho que saber qual que é o meu lugar, qual que é o meu posto, né? E como que eu sei isso? Pelos conhecimentos do que Deus fala. O que eu fui chamada a ser em Deus? Eu fui ser chamada a ser morada de Deus. Deus vive em mim, Ele quer ser o bem através de mim. Então não é eu mais que vivo, é Deus quem vive em mim. Eu sou chamada a ser uma criatura que Deus possui, uma criatura que nela mesma é vazia, que é Deus que preenche. Então eu sei que tudo que sai de mim é Deus. Eu só posso ter qualquer pensamento por Deus, é em Deus. Só Ele pode dar isso para mim. Toda a vida que sair de mim é Deus, não é minha, é a vontade divina em mim. Então eu tomei consciência de quem eu sou de verdade, de que eu sou uma criatura regida por Deus, totalmente dependente de Deus, filha de Deus, chamada a ter relacionamento com Deus, chamada a ser morada de Deus. E essa criatura está em um lugar que foi a própria vontade divina que colocou, em uma casa, em um endereço, com uma família. Entendeu? Mas para fazer atos não só em direção a essas pessoas que eu estou vendo, meus atos não são pequenos assim, são atos infinitos, que têm valor infinito. Por mais simples que seja, eu posso estar limpando a casa, mas esse ato eu não vejo como simplesmente eu ali limpando o chão. Não, é Deus limpando o chão. E esse ato, sendo Deus fazendo, eu estou limpando em nome de todos, por todas as mulheres, em nome de todas as mulheres, que eu estou na ordem, fazendo o meu ofício, em nome de todos, no meu posto, onde eu fui criada, eu colocada. Então tem uma ordem para mim, mulher, em casa, casada, tem uma ordem para você sendo solteiro, solteira, tem uma ordem para qualquer pessoa, um sacerdote, tem uma ordem que Deus deseja para ele na divina vontade, que ele não é sacerdote à toa, ele não foi inspirado a isso à toa, assim uma religiosa. Então tem uma ordem que cada um é chamado a viver dentro dessa ordem. Deus vai pedir atos da pessoa de correspondência dentro dessa ordem que ela foi colocada, para o bem de todos, nunca é para ela, nunca é uma santidade pessoal, em que eu só viso eu receber algo para mim, eu ficar boa na fita para mim ser bonita no céu e ter o meu nome. Não vivo para esse propósito, eu vivo para os propósitos de Deus, para que a divina vontade dele tenha onde reinar, tem um local em que ela não é tratada como uma desconhecida, mas ela atua poderosamente ao vivo na terra. Um lugar como um palco para a divina vontade trabalhar ao vivo na terra. Então você se torna o palanque, o palco para a divina vontade atuar hoje, agora, ao vivo, em cada ato. Então são atos infinitos e eternos que abraçam tudo e todos e que não
se restringe ao tempo que você está vivendo, mas abraça o passado, o presente e o futuro, porque na eternidade, na divina vontade, não tem essa limitação. Entendeu? Você pode não ver toda a extensão desses atos, mas você tem consciência que esses atos são universais e abraçam todos. Entendeu? Você não precisa ter toda essa visão, você precisa ter intenção, consciência disso. E essa consciência que vai trabalhando na Luísa, vai ensinando para ela que minha vontade é tudo, ó, não há coisa que dela não receba vida, não há lugar onde não se encontre. Não há efeito bom que dela não surja. Tudo é seu. Então, a criatura que vive na divina vontade não pode ficar ignorante disso. Senão, ela vai ficar sempre vendo-se separada, né? Ela vai ficar vendo só um pedaço. E o resto da vida dela pode achar que está desligada da divina vontade. Ela pode pensar assim, eu estou fazendo atos na divina vontade quando eu estou lendo o livro do céu, eu estou fazendo atos na divina vontade quando eu estou em algum tipo de oração. E depois na vida dela ela não vê isso, ela não vê tudo que chega até ela tem um para quê, a divina vontade está falando com ela, entendeu? Então assim, tudo dela, tudo depende. Por isso na alma onde ela reina quer encontrar a todos e a tudo. Então quer encontrar essa consciência em nós, que abraça todos e a tudo. Uma consciência que você tem de que você não é mais uma pessoa assim que vive para você. Você vive por Deus, para Deus. E isso significa também por todos, porque você vive pelas almas, né? Então tem uma missão que Deus quer para você, né? Que Deus quer fazer através de você. Então é muito sério, como ele deposita hoje em nós aquilo que depositou em Nossa Senhora, o que depositou em Luísa. É nós que estamos vivos hoje. Então Deus confia tudo em nós. Então tudo que nós vivemos, não tem, o céu recebe, os bem-aventurados recebem os efeitos de tudo isso, as almas do purgatório, todas as criaturas. Então você tem que entender que o que você vive na divina vontade não precisa ser atos incríveis, não se trata de coisas grandiosas, não se trata de você falar, meu Deus, para me abraçar todos, agora eu tenho que viajar para o mundo, para a África, para a China, para não sei onde, pregar não sei onde, e não sei o que, e fazer isso, e fazer aquilo. Ai, não tem como, então no YouTube eu tenho que fazer com que o canal tenha gente de todo mundo, todos do mundo estejam vendo, né? Eu vou para a TV, porque na TV é mais fácil de alcançar. Não se trata disso, entendeu? Você tem que entender que na sua casa, um pensamento que você tem é ato universal. Por todas as criaturas, você está pensando em Deus, nas coisas de Deus, contemplando o que é espiritual. A sua respiração é universal, é por todos, é ato na divina vontade, mas você precisa tomar consciência que Deus está em você, que Deus está vivendo em você, que Ele respirando em você. Tem que tomar consciência disso, o que você está fazendo, e por causa da sua vida na divina vontade, todos são abençoados, todos podem receber luzes. Então as luzes que você vê fora das pessoas, aquele pregador que consegue ir lá e alcançar milhares de pessoas, ele só pode fazer isso por causa da vontade de Deus. Você sabe disso, e você sabe que através da sua vida Deus abençoou ele para que ele tenha esse alcance, mas o alcance que ele tem não se compare a ninguém. Não inveje isso, não olhe para número, não olhe para esse tipo de coisa, não olhe para esse tipo de ganho, porque não se compara o que é viver na divina vontade, em que você não vive para nenhum interesse seu, é só Deus vivendo em você, é Deus vivendo em cada ato seu. Então qualquer pessoa que você contempla fora, elas estão recebendo graças dessa vida. Então você sabe a verdade. Qualquer pessoa só pode falar algo, respirar, andar, caminhar, fazer, projetar por causa da vontade de Deus. Entendeu? Elas não podem por elas mesmas, por mais que possam estar o nome delas na capa lá, por mais que elas estejam fazendo isso, né? E você sofre porque você vê o ser humano muitas vezes
roubando de Deus os direitos, dizendo que foram elas que fizeram, que foram elas que tornaram aquilo possível. Ou às vezes pessoas idolatrando elas, dizendo que a vida delas está melhor por causa dessas pessoas. Mas você sabe a verdade e você fica com a verdade. E precisa de que você tenha consciência disso. Deus investe para que nós cada vez mais tenhamos a nossa consciência iluminada, e através de nós a gente vai levando essa mensagem onde Deus nos permite, que é os meios que Ele nos deu, para abrir a consciência das pessoas dessa realidade, para que elas saiam dessa consciência enganosa, deturpada pelo demônio, que elas estão sendo usadas, que elas estão fazendo pacto já com o demônio, consciente ou inconscientemente, em que elas creem ser alguma coisa, buscam poder, buscam material, buscam o que roubar, coisas que elas não têm direito, porque tudo é a vontade de Deus. Ela é que tem direito de tudo, ela que é a dona de tudo, é Deus que é o dono de tudo que existe, entende? Mas elas querem ser alguma coisa por si mesmas, creem ter direito de ser algo sem Deus, creem ter direito de dizer, né, isso. Então são pessoas que estão sendo levadas, são pessoas que não veem o propósito divino, não vê que tudo depende da vontade de Deus, que a vontade de Deus que tudo faz, né? Mas elas olham para si mesmas. Então é uma realidade difícil que nós estamos vendo, e você é um canal para abrir os olhos, onde Deus te permite falar, onde Deus te dá liberdade para falar e comunicar. E não pensa que se tem poucos ouvindo, vendo o vídeo, quer dizer que isso não vai ter valor, que isso não tem um alcance, porque você não trabalha para um propósito humano. Se você trabalhasse para um propósito humano, aí você teria que ficar igual as pessoas ficam nos canais do YouTube. Como elas trabalham para um propósito humano, elas precisam fazer muitas coisas para fazer o canal crescer, coisas pela própria força delas. Então elas precisam ficar constantemente investindo no marketing, investindo na divulgação, investindo nas capas dos vídeos que elas fazem, investindo, buscando membros e buscando isso e pedindo dinheiro e colocando um Pix para as pessoas passar o dinheiro. Então elas ficam constantemente investindo em cursos, em conteúdos para conseguir mais e mais dinheiro. Então elas vivem por estatísticas humanas. Elas têm que olhar o gráfico lá subindo lá, ó, sempre acompanhando se subiu, se está caindo, se caiu, por que caiu, vamos tentar. Então a energia delas vai toda para esse propósito, porque elas entendem que o alcance delas só tem valor se tiver números mostrando para elas isso, porque elas vivem pelo humano, por uma resposta humana. Então elas esperam daqui da terra, elas esperam das pessoas. Então elas veem um plano pequeno, como aquela pessoa que trabalha ali, né, pensando só no grupinho, pensando só no que ela consegue atingir por ela mesma, pela força dela, né? Ela conta muito consigo, ela busca muitos recursos no humano, e muitas vezes, mesmo quando elas fazem coisas que elas falam que é para o espiritual, que elas estão fazendo o trabalho de falar de Deus, mas elas aderem a muitas coisas, elas dão muitas permissões e consentimentos para aquilo que Deus não deseja, elas não procuram um discernimento para saber se é da vontade de Deus. Então elas permitem, elas dão concessões também para que o canal delas, para que sejam monetizados, né, possam ter vários tipos de publicidade. Muitas delas, mesmo falando que vão evangelizar, fazem propaganda de qualquer coisa, às vezes coisas assim que não agrada a Deus. Até canais católicos a gente vê fazendo isso, canais que falam que é para evangelizar, mas a forma com que elas fazem, os recursos que elas buscam, estão ligadas às coisas vindas do mal. Elas estão dando consentimento para o mal. Então elas usam o canal, elas têm uma TV, um canal, né, de TV que fala que é católico, que vai evangelizar, que reza, mas ali elas aceitam entrar todo tipo de coisa, produtos para divulgar, né, e produtos de empresa que muitas das vezes têm pactos com o mal, que tem
coisa errada, né? Estão compactuadas já com a besta. Então elas permitem entrar coisas e para adquirir dinheiro. Então elas fazem pactos também com o mundo para conseguir dinheiro. Então elas vão lá e falam, não tem problema no nosso canal a gente fazer, na nossa TV, a gente tem um programa que é sertanejo, vamos chamar esses cantores, esse, vamos fazer isso, olha, vamos pôr umas bailarinas aqui, para imitar mais os outros canais, olha lá o programa do Faustão, olha o programa de não sei quem, tem as mulheres que dançam lá, vamos colocar aqui também, é uma forma de atrair mais. Então elas ficam compactuando com o que é mal e que não agrada a Deus, entendeu? Então é um pé lá e um pé cá, é um pé com Deus e um pé com o demônio, entendeu? Então elas fazem acordos com o mal e não se importa de perguntar para o Espírito Santo, o Senhor deseja isso? O Senhor quer isso de nós? É assim que o Senhor quer que nós façamos o trabalho? Então tem sujeira, tem coisas, e aí Deus precisa na hora peneirar os atos que elas fazem, porque tem muita sujeira envolvida, porque entrou dinheiro, entrou ganância, entrou muita coisa envolvida, né? E elas acham que depende de dinheiro para evangelizar. Então o dinheiro está sempre no meio da jogada, né? O material está sempre no meio da jogada. Então elas confiam aqui. Mas aqui Jesus fala que a alma que vive na divina vontade é chamada a trabalhar no espiritual. Então não é nos números que a gente põe a nossa confiança. Então não importa se meu vídeo tiver poucas visualizações, eu sei que ele é eterno, eu sei que ele está valendo para todos, eu sei que ele tem um alcance que ninguém humano pode dar, nada material, nenhuma estrutura material pode dar esse alcance, porque é divino, porque é de Deus. Então a gente não se prende aqui agora, não se prende em resultados. A Luísa também não viu muita coisa, né? Depois que ela viu Santo Aníbal, que vai falar aqui, mas você viu que depois ele mesmo, muitas coisas, ele falou que não acreditava. Eu fiquei chocada, essa parte eu nunca prestei atenção, eu não sabia que ele tinha dito isso. Ele não dava aquele crédito também, né? Pra você ver, não é no humano que você põe nada, né? Então assim, então tá. Então tem que encontrar tudo e a todos. Então a gente tem que tomar consciência aqui que a gente vive, tá? Se não encontrasse a todos e a tudo, se sentiria dividida em seu império, separada de seus atos, o que não pode ser. Eis porque senti em ti a vida do Fiat divino, junto com ela tu sentes a todos e a tudo. Então, onde a gente vai, a gente sente o amor de Deus, né? Em todo lugar, né? Não tem um lugar que a gente vai falar assim, aqui não tem Deus, né? Em todo lugar. Então, sentes a vida do sol. As coisas simples da vida, daquilo que já existe, gente. A gente sabe que tudo está dentro do livro do céu, né? Que o livro do céu é tipo um caderno que te conta tudo, sobre tudo que você vê, mas talvez nunca prestou atenção. Nunca admirou. Você admira olhando a vontade divina. Você vê as coisas e admira de um jeito que você nunca admirava antes, né? Reconhecendo de onde vem, você sabe o endereço. Você começa a ver o endereço das coisas, o sentido das coisas. Então você vai tomando consciência do sentido de tudo, né? Aquece, fecunda, e a terra, que respirando essa luz se torna fecunda. Então você sabe que tudo que brota da terra, quem faz brotar, né? Veste-se de plantas e flores e dando-se a mão, terra e sol sustentam e alegram todas as gerações. É a minha vontade que dá vida ao sol. Então você sabe que tudo é a vontade de Deus, ó, que faz respirar a terra para alegrar toda a criação, fazendo cantar os pássaros, saltar e balir os cordeiros e tudo o que acontece no universo. Não queres tu, acaso, sentir tudo o que faz a minha vontade? Que fechando em ti como num só centro tudo, faça sentir o coração humano que palpita, a mente que pensa, as mãos que agem, e que enquanto dá vida a tudo isso, não sente
todos para ela, não encontra a correspondência de seus atos divinos nos atos da criatura, e quer de ti o que eles não fazem. Então olha o que Deus quer de nós, porque não está falando só para Luísa, tá? Ele está falando para nós que estamos agora lendo e vivendo isso, a divina vontade. O que Ele quer de nós? A correspondência por tudo isso. Não é que você vai sair por aí olhando para o sol, olhando para as estrelas, procurando as coisas assim. É uma consciência que você tem que tudo é criado por Deus. Entende? Existem momentos que Deus assim te inspira. Você olha diferente assim, nossa, que lindo esse céu, que amor. Mas é uma coisa natural, que quando Deus quer sentir isso em você, Ele quer mostrar o amor dele para você e você na hora olha para isso, entendeu? E fala. Mas não é uma coisa que você fica toda hora assim, agradeço pelo sol, agradeço por isso, deixa eu lembrar agora o passarinho. Não, é uma consciência que você tem que tudo que existe é a vontade de Deus. Aí as circunstâncias, a própria divina vontade dispõe, a circunstância que vai sair de você um louvor. Do nada vai sair um louvor de você, você vai cantar uma música durante o dia, agradecendo, aí cantando a música lá, as aves do céu cantam para ti, as feras do campo. Mas é uma coisa assim natural que vai surgindo, que vai acontecendo. Às vezes você está na igreja, eu estou lá no grupo de oração, aí nós começamos a louvar lá. Aí você está louvando naquele momento que a divina vontade te proporcionou para aquilo, e você toma consciência que você está louvando, e você está rezando, pedindo o Espírito Santo, você está lembrando do Fiat, né? Aquele momento, vivendo aquele momento que a divina vontade te proporcionou. Então tem os atos que a própria vontade divina vai te dispor. O que Ele dispôs para Luísa, Ele dispôs para Luísa. E você vai tomando consciência de tudo isso através do livro do céu. Mas existe o que Ele pede de você em cada momento. Que você o ame, o louve e o reconheça nas coisas que virão até você. Você não precisa ir atrás. Você não precisa provocar nada. Tudo Ele faz. Você só precisa estar atento para receber e corresponder a Ele, né? Então, quer que todos os seus atos sejam preenchidos por você com os atos de sua mesma vontade divina. Por isso sua tarefa é grande e requer sua atenção. Aí não pensa assim, então se eu não fizer o que a Luísa fez, eu vou fazer os meus, mas vai ficar devendo. Não existe isso, na divina vontade não existe um trabalho em que você põe seu nome e fala, esse sou eu que fiz. Não, na santidade humana, a pessoa vai lá e fala, eu quero meu mérito, né? O meu nome está aqui, aí coloca o nome do santo, o santo é canonizado, e todos contemplam, mas foi a vontade divina que tudo fez. E você sabe disso, e você agradece por aquele santo, mas reconhecendo que todo o bem que ele fez foi a vontade de Deus. Ele não poderia fazer nada se não fosse a vontade de Deus. Só que quando você vive na divina vontade, não existe isso. Estou depositando um ato meu ali. Ali tá de Nossa Senhora ali, na sala tal é de Nossa Senhora. Não pode mexer, não. Ali é o da Luísa. Não mexe ali, não. Ali foi os que o Adão viveu antes da queda ou da culpa original. Então deixa quieto lá. É pro Adão. É tudo de Deus, é tudo ato de Deus, é tudo estar no depósito da vontade divina. Então você é dona dos atos de Nossa Senhora, você é dona dos atos de Jesus, você é dona dos atos da Luísa, você é dono dos atos do Adão, você é dono de tudo, e não tem ninguém que manda que fala, esse é meu, esse é seu, não. É tudo a divina vontade, mas se você vive na divina vontade, você toma posse de tudo isso. Entendeu? Então nós tomamos posse do que a Luísa já rezou. E quando Deus quiser inspirar você, vai ser algo natural. Um dia Deus pode te inspirar e estar num lugar lindo, num parque, e você olhar para aquela árvore e sentir, nem fala de sentimento, mas de repente você sente um amor mesmo muito grande, mas é Deus que quis em você, é Deus que está emocionado em você, contemplando a própria criação. Ele quis viver isso em você naturalmente, sem você procurar. Aí de repente Ele te provocou a olhar para tudo e falar. E você ficou feliz naquele momento ali. Nossa, que alegria, Senhor, estar nesse parque, poder contemplar a sua criação. Que felicidade, Senhor. Mas é uma coisa natural, que surge num momento que Ele deseja, aquele ato, que Ele mesmo está proporcionando para você aquela oportunidade de fazer aquela oração, agradecimento. É Deus em você que quis, né, que viver isso.
Então, assim é tudo o que você vive, tá? Mas é o que ele pede de você. Por isso que a gente precisa narrar a nossa vida. Porque o que ele faz em mim, o que ele vive em mim é diferente do que vai viver na outra pessoa, e na outra, 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 na outra. E é especial, né? Então é muito maravilhoso. Então Deus não é assim fechado, é tudo igual, né? Ele é múltiplo, ele é diverso, né? Cheio de olha a natureza, você for ver um monte de planta diferente uma da outra, flor diferente uma da outra, cada uma faz uma coisa, é tão bonito, é uma mais bonita do que a outra, né? É uma coisa incrível. Cada planta, cada coisa tem uma função diferente da outra, cada criaturinha tem uma função diferente da outra. Então, assim também é dentro do universo que somos cada um de nós. Entendeu? O que Deus quiser criar e fazer através de mim é diferente do que quer fazer através de você. E tudo é Ele, e tudo vai para Ele. E tudo vai para o mesmo banco, para o mesmo lugar. Entendeu? E abraça tudo e a todos. É incrível, né? Quer que todos os seus atos sejam preenchidos por você com os atos de sua mesma vontade divina. Por isso sua tarefa é grande. Então a tarefa da Luísa era gigante. E requer suma atenção. Aí a Luísa fala, né? Depois disso eu encontrei-me fora de mim mesma. Enquanto eu procurava o meu doce Jesus, encontrei-me com o padre de França, que é o Santo Aníbal de França, né? Estava toda alegre e disse-me: sabes quantas belas surpresas encontrei? Então, encontrei-me fora de mim mesmo. Então, enquanto eu procurava o meu doce Jesus, encontrei-me. Então, ele já tinha falecido, né? Santo Aníbal. Então, já estava no céu. Ó. Sabes quantas belas surpresas encontrei? Eu não acreditava nela quando estava na terra. Eu não acreditava nela. Então, também não deu tanta importância, né? É complicado, né, gente? Embora pensasse que tinha feito algum bem ao publicar o Relógio da Paixão. Então, ele publicou o Relógio da Paixão. Mas as surpresas que encontrei são maravilhosas, encantadoras, de uma raridade jamais vista. Todas as palavras concernentes à paixão de Nosso Senhor mudadas em luz, uma mais bela do que a outra, todas as entrelaçadas entre elas. E estas luzes crescem sempre à medida que as criaturas fazem as horas da paixão. Assim outras luzes se agregam às primeiras. Mas o que mais me surpreendeu foram as poucas palavras publicadas por mim sobre a divina vontade. Cada palavra mudada em sol. Então, a publicação sobre a divina vontade surpreendeu mais ainda do que o Relógio da Paixão. Cada palavra, mesmo dizendo que eu nem publiquei tudo, foram poucas palavras publicadas por mim sobre a divina vontade, mas essas poucas palavras, aí ele falava, cada palavra mudava em sol, que investindo com seus raios, todas as luzes formam tal surpresa de beleza que se permanece arrebatado, encantado. Você não pode imaginar como fiquei surpreso ao me ver no meio dessas luzes, então ele ficou envolvido nessas luzes, recebendo todos os frutos e efeitos de tudo que ele publicou, né? De todas essas palavras que ele conheceu e publicou a respeito e falou sobre elas. Então ele ficou envolvido em pura luz. E destes sóis, como fiquei contente e agradecer ao nosso Senhor, ao nosso sumo e bem Jesus, que me deu a ocasião e a graça de fazê-lo. Uau, né? Maravilha, né? Gente, se não acreditar, o que eu posso dizer? O que vem no meu coração, assim, né? Os padres têm dificuldade de desapegar daquilo que eles já conhecem. Todos que passaram pela Luísa, mesmo Santo Aníbal, ele tinha muito o que perder se você for olhar. Entende que para viver na divina vontade você não pode pensar em nada disso, você não pode ter o que perder, ao contrário, para você não tem nada a perder. Você não pode ter apego à sua obra, porque ele já fazia muitas obras, muitos trabalhos e de santidade humana, né? Ele já tinha muito reconhecimento, muitas influência, porque Deus usou disso também porque ele tinha muita influência e facilidade para conseguir essas publicações, né? Ele tinha os contatos, ele tinha
acesso, né? E só que muitas vezes eles querem mergulhar assim superficialmente, porque e se der ruim, né? E eu tô no meio disso. Então sempre é um mergulho meio que ainda receoso, nunca é uma entrega total. Uma entrega total, né? Você vê que ele não acreditava. Eu não acreditava nela quando estava na terra. Embora pensasse que tinha feito algum bem ao publicar a paixão, mas não foi assim, aquele amor, aquela fé de acreditar, né? Não era uma admiração tão grande assim, né? Ele publicou, então você vê assim que é tudo por Deus, que a pessoa não pode, que a Luísa não podia olhar assim, atribuir a bondade do padre, mas tudo tem que atribuir a bondade de Deus, que usou do instrumento, né? Que Santa Aníbal foi uma bênção na vida dela, entendeu? Mas assim, ele publicou, mas publicar não quer dizer que ele quis viver isso, que ele amou isso totalmente, assim. É ele mesmo que tá falando aqui, tá aqui. Tô inventando nada, né? Mas assim, se a gente for ver hoje, assim, pelo que a gente também tem experiência com os nossos sacerdotes, eles também muitas vezes não parecem acreditar, mesmo aqueles que falam da divina vontade. Assim, eles falam, né, dela com um certo interesse, um encanto, que a divina vontade é isso e aquilo, mas assim, não é algo que eles atribuem tanto à vida deles, eles ainda estão muito ocupados em seus ofícios, não é algo que eles colocam em primeiro lugar, assim, não é uma coisa que eles abraçam de uma forma que as outras coisas, né, ficam para trás, assim, que as outras devoções ficam para trás, né? Eles não conseguem desprender de certas seguranças da Santa Teresinha, da Santa Teresa d'Ávila, daquilo que eles já leram. Eles não se entregam totalmente, eles não se despem, sabe? Eles não se despem, eles ficam com uma certa proteção, receio, ainda mais quando eles veem que a igreja não está falando tanto, os outros padres questionam e não importam, então eles ficam assim ainda, né? Presos, eles não conseguem se entregar de uma forma assim, de uma confiança muito grande. É o que Jesus me mostra, é o que a gente vê também muito nos sacerdotes, assim, que mesmo os que falam da divina vontade, eles não conseguem abrir mão daquela linguagem assim, somos pecadores, e fica só ainda na visão do pecado. Então, assim, de assumir que Deus está neles mesmo, e que se eles estão na divina vontade, eles não têm coragem de falar assim, eu já vivo isso. Eles não têm coragem de declarar isso, e até às vezes questiona quem declara. Cuidado, vai com calma, não fica falando que você é Jesus, para com isso. Cuidado de sair falando muito que Jesus fala com você, calma lá, lembra que você é uma pobre pecadora, cuidado, senão você vai parecer soberba. O medo de parecer soberbo, o medo de parecer desobediente, né? Ele tinha um, como que eu posso falar, Senhor? Um nome a zelar. Ele tinha um nome a zelar, ele era muito conhecido, muito da caridade, né? Muito conhecido pelas coisas, essas obras que ele fundou. Ele tinha uma reputação, é isso que Jesus me mostra, né? E por causa dessa estima, a pessoa não se entrega. Então, para viver na divina vontade, você precisa abrir mão de toda estima que você tenha com pessoas, com as pessoas mais próximas de você. Um padre, não é que o padre vai romper com os votos dele, ou com a vida dele, ele não vai desobedecer até porque isso seria sair da ordem. E como que Deus quer um padre dentro da ordem? Vivendo os votos que ele fez, de pobreza, de castidade e obediência. E sendo obediente ao seu ofício, indo lá atendendo as confissões, celebrando as missas, os sacramentos bonitinho, vivendo a obediência com o bispo da sua diocese. Tudo isso, tá tudo certo, é a ordem que Deus colocou o sacerdote. Mas ele não pode colocar pessoas nenhuma acima de Jesus, entendeu? Ele não pode ficar preocupado preocupado em se manchar o nome deles. De repente, se alguém falar assim, nossa, eu só ainda lê o livro do céu, além de ser padre, eu só ainda lê o livro do céu, pra que isso? Que exagero, aí os outros padres podem não conviver muito com a cara dele mais,
E ele tem que abrir mão disso, dessa preocupação em ser bem visto, entendeu? E ser considerado. Às vezes alguém poderia falar assim, esse Santo Aníbal é um doido também por ouvir a Luísa aí. Alguém pode cancelar ele por causa disso. E ele não tem nada a perder, não tem nada a perder, não tem rabo preso com nada. E quando você é muito assim pro humano, voltado pro humano, para servir o humano, às vezes você fica com muito rabo preso em agradar pessoas, em não desapontá-las, né? Em fazer valer aquela reputação que você já adquiriu anteriormente por causa do que você fundou, por causa do seu trabalho, por causa que você é muito vigiado, que tem que andar na linha, entendeu? Então, olha, e é estranho, né? Ele falar, não acreditava muito na paixão, naquele relógio da paixão, mas é a paixão de Jesus, não é aquilo que você contempla na igreja, é aquilo que você contempla na quaresma, entendeu? Então, não sei o que pensava, que era exagero, não sei. É complicado. Então, assim, não é só publicar, né? Não é só falar, é viver. Entende que o viver manda? Não é só você pode falar e aquilo entrar no ouvido e sair no outro, entendeu? Mas é vida, é abraçar, é amar, entendeu? É acreditar naquilo. Então, não sei se ele achava exagero o jeito que a Luísa agia com Jesus. Pra que tudo isso, né? Beijo isso, beijo não sei o que, beijo sua testa, beijo sua boca, sua santíssima boca, beijo não sei o que, beijo, arruma o seu cabelo, isso, aquilo, não sei. Entendeu? Mas olha pra você ver. Mas Deus é tão bom que Deus, ele retribui tudo que a pessoa faz, né? Ele faz questão de retribuir toda a boa vontade da pessoa, né? Porque ele fala, quantas surpresas eu não encontrei encantadoras e com uma raridade jamais vista, todas as palavras concernentes à paixão de Nosso Senhor mudadas em luz. Eu não sei como alguém não se encanta por esse livro, não cabe na minha cabeça. Não dá para entender. Eu acho que é o racional. O racional é muito forte no sacerdote, gente. É muito complicado. Fecha eles para a luz, sabe? A estima que eles têm, o medo que eles têm de acreditar no espiritual, eles ficam muito presos, né? É complicado. Pode pôr até a ordem como uma paixão, né? Nossa Senhora, as palavras do relógio da paixão mudou minha vida. Mudou minha forma de ver tudo. Meu Deus, a primeira vez que eu tive contato com o relógio da paixão, mas eu chorei tanto. Eu só conseguia chorar, não conseguia rezar, sabe? Eu fiquei assim, aniquilada diante de tanto amor de Deus. Eu não duvidei de nada. Eu achei lindo cada momento da Luísa com Jesus. Lindo, lindo, lindo. Eu queria fazer o mesmo, né? Então, assim, meu Deus. É difícil, Jesus, isso aqui doeu, viu? Doeu. Paciência, né? Uma palavra mais bela que a outra, gente. Para. Não tem como você ser a mesma pessoa depois de você ler e rezar o relógio da paixão, não. É uma palavra mais bela do que a outra, gente. É lindo, gente. Lindo, 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 lindo. Lindo. Você não consegue depois ter o relógio da paixão e ficar reclamando dos seus problemas, não. Nada, suas doenças, qualquer coisa, não é nada diante do que Jesus passou. Você fica totalmente aniquilado. Né? Você fica... Nossa, eu não sofri tudo isso que o senhor sofreu, né? Querendo se colocar no lugar dele. Sabe? Te desperta um desejo de se colocar no lugar dele, de sofrer por ele. Sabe? Todas entrelaçadas entre elas. E estas luzes crescem sempre à medida que as criaturas fazem as horas da paixão, né? É muito agraciada essa oração, Nossa Senhora. E deixe sóis, como fiquei contente. Peraí, eu mudei aqui. Assim outras luzes se agregam às primeiras.
Mas o que mais me surpreendeu foram as poucas palavras publicadas por mim sobre a divina vontade. Olha, gente, isso aqui tem uma luz tão grande. Porque a divina vontade não se trata só de divulgar, gente. Porque você fala assim, não, mas Santo Aníbal divulgou muito. Acho que divulgou uns 15 volumes, agora eu não sei. É muita coisa que chegou a publicar, né? Depois ele faleceu, não pôde continuar. É muita coisa, não foi? Eu não tenho essa informação agora, mas assim, a questão não é essa. Não se trata só de divulgar, gente. Não é a divina vontade, não é uma coisa assim. Ah, conheci a divina vontade aqui, deixa ele divulgar, deixa eu espalhar, deixa eu sair contando para todo mundo, deixa eu falar. Não, a divina vontade é vida. A divina vontade é viver isso, é tomar consciência disso, realidade. É a sua vida se transformar no livro do céu. É você pôr essas palavras em prática, viver o que está sendo falado. Então, entender que não só está falando para Luísa, esquece ela. Senão você fica só olhando para ela e entende, ele está falando para você, ele está te ensinando a vida na divina vontade, ele está dizendo quem é ele, quem é você, qual a ordem que ele deseja na sua vida, entende? Que tudo que ele já fez é para isso. Então ele está mostrando, ele está chamando as criaturas a voltar para sua origem. Então requer você dar atenção, sacrifício, né? Morrer para o ser humano. Então tem que fazer um processo de morrer para o eu real, que não é só falando por falar, não, é vida. Morrer para o ser humano e viver no divino. Morrer para a sua vontade humana, para viver na divina vontade. Então tem uma mudança que acontece na nossa vida, né? Tomar posse desse Deus. Esse Deus vai viver em você, vai falar em você. Então você não vai ser mais a mesma pessoa. Você não vai poder dizer, fui eu. Ou então perdão pelos meus pecados e ficar se vendo. Senão você ofende ele, entendeu? Ofende o que ele está fazendo. Então existe toda uma consciência envolvida e existe um desprendimento a se fazer. Mesmo as pessoas mais próximas de você, você não vai pôr elas acima de Deus. Você não vai ficar pegadas a elas ao ponto de perdê-las, né? Então, assim, é um desprendimento que tem que ser feito. Você vai entender, peraí, agora eu entendi quem eu sou. Eu fui chamada, eu já fui para ser vivida assim. Tá tudo certo na minha vida, onde eu fui colocada, é a divina vontade, no estado de vida que eu estou, é a vontade divina. Mas eu preciso corresponder à vontade querida. Existe uma vontade querida que domina tudo. E que muitas vezes eu não estava correspondendo. Eu não estava querendo a vontade querida, eu queria a minha vontade. Mas existe uma vontade querida para mim. Existe um lugar, uma ordem que eu devo ficar, um posto que eu tenho que ficar. E tomar consciência de quem você é, a criatura que você é. Se você é homem, tem um posto que Deus quer de você, homem. Se você é mulher, tem um posto de mulher na divina vontade. Não é de qualquer forma. Dentro de uma vida, de uma família, de um casamento, de um trabalho, existe uma forma de viver aquilo ali da melhor forma possível. Já é as coisas que estão dispostas para você, mas não do jeito que você via, interpretava, com a sua opinião, mas é do jeito de Deus. Então, é uma coisa assim, real, vivida, encarnada, é um conhecimento que você come, alimenta, absorve, então gasta energia, gasta pensar, gasta refletir para pôr em prática. Então não são só palavras para você ficar sob os efeitos e admirar que bonito. E eu só preciso divulgar, mas você vai divulgar por divulgar, sem pôr a sua vida ali, sem ver o sentido naquilo ali, sem levar a sua vida, sem ver o sentido daquilo. Não é assim, né? Entendeu? É uma consciência que você toma de quem é Deus, do que Deus deseja, de como Deus pensou tudo, né? De quem é a criatura, de quem, para que como foi feito para ser. Tudo que Jesus fez foi para que propósito. Então você vai tomando posse disso, dessa vida, e vai se colocando no seu devido lugar, à medida que vai crescendo esse conhecimento, e ele vai te ensinando como em cada coisa da sua vida, em tudo ele entra. E vai te ensinando como viver. Você não faz esse processo sozinho. Não é simplesmente falar e divulgar apenas e desconsiderar o que você vive como se fosse o que você vive lá é algo e que você lê aqui no livro do céu é outro. Não.
Então é muito sério isso. É muito sério, né? Então, não é só o publicar, né? É o viver, é o assumir isso, é tomar consciência mesmo, é ser real para você, é tomar posse dessa verdade, é se transformar nessa palavra. Então, cada palavra mudada em sol, que investindo com seus raios todas as luzes forma tal surpresa de beleza que se permanece arrebatado, encantado. Você não pode imaginar como fiquei surpreso ao me ver no meio destas luzes e desses sóis, como fiquei contente e agradeci ao nosso sumo bem Jesus, que me deu a ocasião e a graça de fazê-lo. Também você agradeça-lhe de minha parte. Então, pelo agradecer por tudo que a divina vontade fez nele, né? Isso rende também, traz mais alegrias ainda para ele. Claro que nós agradecemos, né, muito, porque foi por meio dos sacerdotes que Deus usou para publicar o livro do céu, foi por meio da igreja, porque Deus nele deu exatamente para que eles fossem esses divulgadores, para que eles pudessem levar para suas paróquias, né, fazer a casa dos padres e divulgar a divina vontade aonde eles fossem. Mas como não tiveram coragem de assumir, né, o Santo Aníbal teve a coragem de publicar, mas como os outros não teve coragem de assumir isso e os pedidos de Jesus, aí Jesus chamou os leigos, né, deu para os leigos a graça que os padres rejeitaram, né, para poder reparar por eles mesmos, né. Então, assim, hoje Deus chama pessoas simples mesmo, né, como ele chama também os sacerdotes, não mudou o chamado. Tá aí o livro do céu para divulgar, mas ele divulgar na prática, na vida. Por isso que a gente fala da nossa vida, do que nós aprendemos, também daquilo que deu errado, que a gente não compreendeu certo, e que Jesus nos ensinou e nos corrigiu, nos purificou. A gente não tem rabo preso com nada, não pode ter estima própria, né? Medo de falar, né? Nada disso. Então é a nossa vida, né? Falar dessa beleza, falar desse amor, né? E então é muito maravilhoso. Nós agradecemos sim pela vida do Santo Aníbal, né? Por tudo que o Senhor realizou através dele, por a divulgação do relógio da paixão e dos escritos da divina vontade, por ter colocado na vida da Luísa. Obrigada, Senhor. Foi toda a sua divina vontade que fez e que realizou tudo isso, né? Então nós te louvamos e agradecemos por ele estar feliz no céu, né? Revestido dessas luzes. E é muito importante esse testemunho dele aqui, para os sacerdotes verem, né? Para todos verem. Olha, gente, olha o que significa cada palavra da divina vontade, né? Quanta luz, quanta verdade, né? O que significa, quanto bem que faz. Quanto bem que faz, gente. Cada palavra muda em sol, gente. Já pensou tanto sol que vai saindo através da nossa boca? Cada palavra que a gente está falando aqui da divina vontade, gente. Imagina, gente, quanto sol, quanta luz está sendo mandada, gente. Nesse mundo de trevas, que precisa, nessa batalha espiritual que nós estamos vivendo. Como que a gente vence isso? Com luz, gente. Se vence no espiritual, não se vence com a força humana. Entendeu? Nós estamos travando uma guerra contra homens. Não é de uma forma humana, com a espada na mão. Não. É espiritual, gente. É os filhos da luz contra os filhos das trevas. É espiritual. É falar dessas verdades. É divulgar essas verdades. É jogar essas luzes que vão até o céu e atinge o purgatório, atinge todas as almas. Ilumina as consciências, ilumina as mentes. É tanta beleza que sobe, né? Diante de tanta coisa que acontece nesse mundo. Então é muito importante, muito, 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 muito. Eu fiquei maravilhada ao ouvir isto. É maravilhoso, né? É maravilhoso isso aqui, gente. Meu Deus. Meditar o que é cada palavra do livro do céu.
Oi. Continuando aqui, eu fiquei maravilhada ao ouvir isto. Estava fazendo minhas orações no Fiat Divino, querendo que tomassem parte também os mesmos bem-aventurados. E meu amável Jesus me disse: minha filha, em tudo o que se faz em minha divina vontade, ainda que a alma não ponha a intenção, olha, interessante isso aqui. Minha filha, em tudo o que se faz em minha vontade, ainda que a alma não ponha intenção, que às vezes assim a pessoa não vê, né? O Santo Aníbal publicou, mas assim, não sabia a extensão daquilo, né? O que significava publicar aquilo, não tinha consciência, porque a consciência é vida, né? A consciência é você saber o que aquilo tá, para onde aquilo tá indo, assim, não é vendo, não. Mas é sabendo que aquilo que você está fazendo é a divina vontade e entendendo que a coisa mais preciosa, que você não vai ficar assim, será? Será que eu estou fazendo certo lendo isso? Será que eu devia estar lendo outra coisa? Eu devia estar lendo outra oração? Não devia estar fazendo outra oração? Será que é isso mesmo que Deus quer que eu faça nesse momento? Né? Deus te pede um ato claro ali, né? Dentro de uma ordem, de uma situação. E você fica, mas olhando para coisa material, esquece o humano, esquece sentimento. Mas o que tem valor eu lavar essa vasilha aqui? O que tem valor eu fazer isso, eu falar isso pro meu filho, essa correção pro meu filho? Então, é entender isso, a intenção é que você está fazendo a vontade de Deus, e você sabe que é a vontade de Deus, e você só está fazendo para a glória dele, e acabou. É ele que tem que ver, ele que tem que saber, não importa se as pessoas vão dar algum retorno, não importa nada disso. Importa que seja, você sabe que é a vontade dele, é para ele que você está fazendo aquilo, acabou. O resto é resto. Importa a intenção, não importa. As pessoas por não conhecer pode falar o que quiser, pode pensar o que quiser, né? Pode pensar assim que você é uma pessoa até estranha, nossa. Fica um tempão fazendo vídeo, falando um tempão, quem vai ter paciência para ouvir? As pessoas podem te achar estranho por ficar horas e horas falando da divina vontade, pode estranhar você, como você vive, achar que você é uma pessoa que não aproveita a vida, que não viaja, que não sai, que não faz não sei o que. Você não vive para isso, para esse tipo de satisfação. Você entendeu já que você foi feita para dar satisfação a Deus por tudo que Ele fez. Corresponder ao que Ele fez no Fiat da criação, na redenção, na santificação, e que todos deveriam estar fazendo o mesmo. Então, como eles não estão fazendo, você está fazendo em nome de todos, e rezando e desejando que eles também vivam, e deixando as luzes para quem quiser, né? Então, você tem uma intenção, você sabe qual é a intenção, você deposita na vontade de Deus todas as coisas, a sua intenção é essa, acabou. E mesmo quem não tem intenção, ele está falando aqui, minha filha, em tudo que se faz em minha divina vontade, que a vontade de Deus queria que o Santo Aníbal publicasse o Relógio da Paixão, usou dele, mesmo que talvez ele não tinha aquela intenção tão assim, eu tô acreditando muito no que eu tô fazendo aqui, né? Mesmo assim, né, ele tá falando, todos tomam parte, né? Então, mostrou o Santo Aníbal para mostrar para ela, né? Muito mais os bem-aventurados que vivem na unidade dela. Tomam parte, né, na divina vontade, mesmo que quando eles estavam na terra, eles não tinham esses conhecimentos, então eles não viveram na divina vontade, eles viveram na santidade humana, mas eles tomam parte, né, por causa da Luísa, todos tomam parte disso, porque ela tem a intenção que todos tomem parte, porque ela tem a intenção que Deus tem, né, então todos tomam parte, muito mais os bem-aventurados que vivem na unidade dela. Então as pessoas que estão hoje falando, que estão sendo iluminadas,
elas estão tomando parte. Elas estão recebendo os efeitos disso, da divina vontade. Elas estão recebendo luzes, estão tomando parte dessas luzes. Então essas palavras que nós falamos hoje, que não somos nós, é Deus em nós, falando sobre a divina vontade, cada palavra que nós falamos do livro do céu, da divina vontade, então se converte em luz para a vida dessas pessoas também. Então se elas recebem luzes, e às vezes até repete depois o que a gente acabou de falar aqui, elas começam a falar também no canal delas, onde no programa que elas estão, em qualquer situação. Mas elas receberam disso, tá? Elas tomam parte disso. Então as criaturas agora na Terra estão sendo abençoadas, porque tem um filho da divina vontade falando da divina vontade na Terra, nesse exato momento, né? E não é só essas, nesse exato momento. Você tem que entender isso, é eterno isso aqui. Então esse vídeo nunca vai acabar. Essas palavras nunca vão acabar. E não importa quem nasceu lá no ano tal, elas estão recebendo. Todos tomam parte, muito mais os bem-aventurados que vivem na unidade dela. Minha vontade se encontra por toda parte e com sua força unificadora leva a todos como um ato seu, o que faz a criatura nela. Só há esta diferença, que se a alma que opera em minha vontade na Terra põe a intenção, a diferença, ó. Só há esta diferença, que se a alma que opera em minha vontade na Terra põe a intenção de dar glória especial a quem vive na pátria celestial, os bem-aventurados do céu se sentem na unidade de meu querer, chamar por aquela que quer parabenizá-los e glorificá-los demais. Então ela agradecer pelo Santo Aníbal, ele recebe mais ainda, né? Mais luzes, né? Mais graças ainda, né? Porque quem está rezando por ele, ofertando ele, é alguém que vive na intenção, né? De dar glória especial ao que Deus fez na pessoa. Ela está louvando a divina vontade na vida do Santo Aníbal. Ela está louvando a divina vontade que mandou aquele monte de luz e deixou ele banhado em luz no céu. Por tudo que ele viu e conheceu da divina vontade, né? Então, só da pessoa saber, né? Só de passar pela via da pessoa, né? Então é incrível, né? Chamar por aquela que quer parabenizá-los e glorificá-los demais. Eles a olham com tanto amor e complacência que estendem sua proteção toda especial sobre ela. Que não trabalha na unidade do meu Fiat fica no baixo, porque lhe falta a força para subir ao alto. Aí já é a diferença de quem não vive nessa intenção. Ela trabalha no baixo, que é aquele exemplo que eu falei do funcionário que está no setor lá, só na sua bolha, tá? Porque lhe falta a força para subir no alto. Então, nem tem interesse em conhecer direito, assim, quem é o dono da empresa. Não tem muito interesse em ter contato com ele, assim, né? A finalidade da empresa, né? Ele fica mais numa parte que lhe cabe ali, né? Então, suas obras não possuem nem a força comunicativa, nem a de elevar-se às correntes de comunicação. Estão fechadas, estão vazias de luz. Então abriu para o Santo Aníbal, né? E tanto que depois ele não duvidou mais, porque no céu todos estão, né, uniformizados à vontade divina, só a vontade divina no céu. Então lá eles vão tomando consciência, né? Então, agora os que estão no baixo e que não estão na divina vontade, não têm esse conhecimento, porque tá. Né? Ninguém pode viver sem a vontade divina, mas estar na divina vontade não é simplesmente existir aqui na Terra e estar fazendo coisas e sabendo, mas sem conhecimento não tem jeito. Sem ler o livro do céu, sem conhecer, não tem como. Tá, porque é a divina vontade que mantém todo mundo. Então você sabe, a vida dos santos, a vida de todos é regida pela vontade divina mesmo se eles não tiverem intenção. Não tiverem esse conhecimento, não tiverem intenção de dar glória a Deus em tudo, em fazer atos universais, não tiver essa compreensão, mas eles estão recebendo as luzes e as graças, né? Os bem-aventurados estão agora felizes no céu, admirando a vontade divina e agradecendo por aqueles que estão vivendo isso e recebendo tudo isso, né? Mas, como que você assistindo tudo isso, eles recebem como efeito tudo isso, né? Mas eles não atuaram, é diferente. Quem vive na intenção é ator. Quem vive sem a intenção recebe os efeitos, se torna espectador de tudo isso. Mas quem viveu na intenção é ator de tudo isso.
ele está vivendo isso em ato. Além dele assistir o próprio Deus nele fazendo as coisas, ele está atuando junto com Deus, ele está atuando, dando esse campo para Deus fazer através dele, falar através dele. Então quem vive a intenção, vive em ato, não só assistindo. Por isso que Deus quer que a gente tome cada vez consciência, né, e que a gente não duvide que a nossa intenção, da intenção que nós vivemos, que a gente não duvide que Deus está em nós. Não duvide daquilo que Deus leva você a falar e a intenção com que Deus, nessa intenção pura que você não queria, só queria fazer a vontade de Deus. Não duvida disso. Não duvida do que Deus quer fazer através de você, fala através de você. Não duvida disso, não pode duvidar, né? Então, quem não trabalha na unidade do meu Fiat fica no baixo, porque lhe falta força para subir ao alto. Suas obras não possuem nem a força comunicativa, nem a de elevar-se às correntes de comunicação. Estão fechadas e estão vazias de luz. Se tu soubesses que diferença há entre quem age, inclusive o bem, na unidade de meu querer, e quem age fora dele, inclusive o bem. Então, às vezes a pessoa faz o bem, mas é diferente em quem faz o bem fora e quem faz o bem dentro. Inclusive o bem na unidade do meu querer, e quem age fora dele, inclusive o bem. Mesmo à custa de tua vida não farias nada, por mínimo que seja fora de minha vontade. Então é muito diferente um do outro. É muito diferente. Porque a pessoa faz o bem, vive trabalha, ela age, faz uma caridade, né? Ela está ali na igreja, ela está comungando, ela está fazendo um bem, né? Está vivendo a graça, mas ela não tem aquela intenção toda de glorificar somente a Deus. Ela tem interesses, ela tem o humano dela ali no meio, ela tem as interpretações dela, né? Então ela não vê o que aquilo atinge na eternidade. Ela muitas vezes não vê que ela valoriza o que é grande, o que tem um alcance muito grande, e não vê o bem que Deus está fazendo através dela, não vê isso, né, com tanta importância assim. Então ela não tem essa consciência, esse conhecimento, né? Então é muito sério, é muito diferente. O conhecimento muda tudo, a intenção muda tudo. É totalmente diferente. Estar na unidade do querer divino e agir fora dele não são coisas. Então o que muda na nossa vida? Nós estamos vivendo o que todo mundo está vivendo. Porque você fala assim, mas tudo não é vontade divina? As outras pessoas também respiram, Ruth. As outras pessoas também trabalham, as outras pessoas também comem, as outras pessoas também fazem as coisas, elas estão vivendo. Então, não é só isso. É conhecimento. É consciência de que tudo é para a glória de Deus, de que é Deus através de você. E de que tudo que você... de que existe um Deus que está em você, que merece ser correspondido, que a sua vida foi feita para conhecer, amar e servir a Deus. E não é conhecer do seu jeito. Tem um jeito de conhecer Ele. Não é amar do seu jeito. Não é servir do seu jeito. Tem uma ordem, tem um momento para cada coisa. Tem o jeito correto, né? Então muda tudo. Muda tudo. Então, é totalmente diferente. É uma consciência purificada, iluminada por Deus, regida por Deus constantemente. E todos podem viver isso, mas precisa de disposição. Tem que querer, uma decisão da alma. E depois, vendo-me com amor, o mais íntimo de meu interior continuou: minha filha, vim para ver e visitar as propriedades de meu amor que depositei em tua alma, e se tudo está em ordem íntegro como foi posto por mim. Então o próprio Jesus fica fazendo a manutenção nossa. Jesus está continuamente fazendo a nossa manutenção. E isso não é ruim, gente, não é ruim. Ele fez isso comigo. Ele fez uma manutenção em mim ontem, né? E corrigindo, mas é uma manutenção que está fazendo um ajuste, né? Numa situação em que eu fiquei chateada porque eu estava recebendo visita em casa e a gente ficou sem água. Na hora que a visita chegou na minha casa, ficamos sem água. E na hora eu fiquei aflita porque
eu queria dar o melhor para aquelas pessoas que estavam ali, né? Servir o alimento que estava sendo preparado para elas, e eu fiquei aflita com a dificuldade de ter a água e vendo as vasilhas sujas, né, na pia. E assim, eu esperava lavar tudo primeiro, deixar a pia limpa, as coisas limpas, para depois chamar as pessoas, para elas poderem ver tudo organizadinho, sem sujeira, sem nada, né, para não ficar com nojo de comer nada, entendeu? Eu pensei, é Deus em mim que quer a ordem, né? É que Deus em mim que quer fazer tudo certinho, perfeito, assim, tudo organizado. E então é a vontade divina que eu estou sofrendo por não estar tudo organizado. Mas aí Jesus corrigiu, né? Me corrigiu através da Aline, falando que não. Que a vontade de Deus é que eu ame a divina vontade, não que eu sofra. E o sofrimento meu era gerado por uma paixão de querer tudo perfeito, uma paixão de querer tudo certinho no lugar, uma paixão por não gostar de estar vendo aquela pia suja, né, cheia de vasilha, né, por causa da falta da água. E aí eu tomei um susto, né, porque eu falei, nossa, entendi Jesus errado, né, pra mim estava tudo certo, que Jesus estava contente, que era o sofrimento dele, né, mas na verdade o que ele queria é eu em paz, amando a vontade divina e não preocupando com a minha estima, não preocupando se alguém ia pegar o alimento ali, ia ficar com nojo da minha pia, ia pensar mal de mim. Não ficar preocupada com isso. É o que eu estava falando um pouquinho atrás sobre quando eu citei essa questão de Santo Aníbal, né? Não preocupar se alguém lá vai pensar mal dele. Nossa, você era uma pessoa tão inteligente, tão isso, aquilo, ele vai acreditar nessa dona aí. Entendeu? Não pensar nisso, na reputação dele, né? Então, assim, aí, quando Jesus vê que ele vem visitar nosso coração, a nossa alma, ele está olhando para tudo que nós vivemos. E quando ele vê que tem um ato, que tem um apego, tem uma estima própria, humana, então ele vai e nos purifica através da justiça. E eu não permiti ter a água. Isso foi uma forma de purificar em mim essa estima de querer tudo no seu perfeito, né? Então eu tinha que amar a vontade divina do jeito que ela colocou ali para mim. E naquele momento eu sofri, não era para mim estar sofrendo, era para mim estar amando. E amando e vendo a vontade de Deus, fico em paz. Não tem o que fazer, não tem como lavar essas vasilhas, eu aceito, pronto, final, não tem. E ficar feliz, alegre, inteira ali, fazendo o que eu tinha que fazer, sem me preocupar com isso. Então ele vendo em mim essa preocupação muito grande, em querer que tudo estivesse muito organizado, ele permitiu isso, é uma forma de purificação. E também foi uma forma que ele fez para purificar de uma situação também do meu esposo, porque ele faz isso para equilibrar a justiça, quando ele vê que você não tem uma atitude de ordem. Porque ele também ficou chateado, porque eu estava com os pés inchado devido à gravidez e muita dor. E o meu esposo, de vez de facilitar, trazendo um suco, já de caixinha, um refrigerante, algo mais fácil para servir para as pessoas, ele trouxe frutas para me bater e fazer, que daria mais trabalho e mais tempo em pé. Então foi uma falta de caridade em relação ao que eu estava vivendo naquele momento. Ele sabia que eu estava com dores, né? Então, assim, Deus olha essas coisas, gente. Ele cuida para que mantenha a ordem tudo íntegro dentro de nós. Então ele não quer que nada perturbe esse paraíso que é cada um de nós, onde ele vive. Ele não quer que nada tire a nossa paz. E quando ele vê que tem algo que tirou a paz dela e não era para ela ficar inquieta, ele permite isso para purificar. E ele faz isso com a gente, com os nossos, porque ao nosso redor é para a divina vontade de reinar também. Nós somos o lugar que Deus habita. E ele não pode ser ofendido. A morada de Deus não pode ser ofendida, né? Então tudo isso é uma forma, são visitas que ele faz à nossa alma. E é tudo para reparar, é tudo para purificar. Então é um bem a justiça de Deus também. É um bem quando Deus permite situações em que a gente se dispersou e não foi atento a uma situação, teve o véu tampado, não compreendeu, se desligou de alguma verdade que a gente já tinha ouvido, mas na hora a gente, sei lá, foi lerdo, não prestou atenção e errou. Mas ele usa disso já para nos purificar, né? Permitindo uma circunstância para o nosso bem. Então são as visitas que ele faz, para as conferências, para ele ver se está tudo em ordem.
e íntegro. Então, é um cuidado, porque ele tem um cuidado com a sua morada, para que nada tire a paz dela. Nada dentro de nós que vem de nós mesmos ou que vem de fora. Então, é muito importante o trabalho de Jesus na alma. E ele só pode ter essa liberdade em quem dá essa liberdade para ele, em quem não coloca nenhuma estima própria, nada, nenhuma pessoa, nenhuma criatura acima dele. Aí ele tem a liberdade de fazer isso. Amém? Depois de ter observado tudo, desapareceu. Então, por isso já deu, né? Então, teve um momento que eu não sei se vocês ouviram, que eu dei um silêncio aqui. Eu fui atender meu esposo, por isso, tá? Aí deu um momento de silêncio, por isso eu não expliquei antes, tá bom? Então é isso. Deus abençoe você infinitamente, que essas luzes, né, possam atingir tudo o que Deus deseja, né? Ter o alcance que Deus deseja, que Ele quer, só importa Ele, né? Tudo para a glória de Deus, né? E para o bem das almas, né? Não tem bem maior do que levar a palavra de Deus para as almas. É isso que cada alma precisa, gente, tomar consciência do espiritual, tomar consciência de Deus, tomar consciência do amor de Deus, não viver para essa terra, não viver para esse mundo, não viver apegado às coisas que passam, gente. Isso é a pior pobreza que tem. Não tem riqueza maior do que você estar na ordem, no seu posto para o qual você foi criado, você viver conhecendo, amando e servindo a Deus. Não tem coisa melhor do que conhecer a Deus, gente, do que amar Ele, do que viver na verdade. Essa é a verdade. Carne e mundo não pode te dar isso. Não pode te dar isso. É tudo passageiro. Tudo enganação. Tudo vaidade das vaidades. A verdadeira vida é essa, gente. É essa vida. Que é só luz. Como a gente viu aqui. Cada palavra referente à vontade divina é pura luz. E Deus quer te encher dessas luzes. Deus quer te vestir de luz. Porque nós somos feitos para ter essas vestes. O Adão não tinha perdido a veste de luz? Pois é. Deus está te dando de novo as vestes de luz. Não rejeite isso. Não queira as vestes do mundo. Não queira esse ouro do mundo. Não queira se vestir desses materialismos. Não faça isso. Você não foi feito para isso, sabe? Não foi feito para isso. Entendeu? Na verdade, você é nu. Você é para ser vestido por luz. Qualquer coisa que você colocou, que se cobriu, é falso. É falso. Você foi feito um vazio para Deus preencher, para Deus vestir, para Deus alimentar. Então, queira isso. Só depende de você mesmo. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat, Deus abençoe. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat.